A minha pergunta é justamente para poder... É pertinente mesmo, porque é justamente o que uma mãe que não teve... Que teve o problema dentro de casa, seja pelo terror de um Cidade Alerta da vida, né? Também, sim. Deixar ela exposta a informações de violência, Sim. de terrorismo, ou qualquer outro tipo de coisa. Ela achar que o filho vai voltar ao que era antes. E na verdade, como você mesmo disse, nenhum ser humano volta ao que era. Ele sempre vem com uma experiência a mais, Sim. né? Aquilo vai agregar, acaba fazendo com que ele entenda aquela fase dele e passa para uma outra fase com essa experiência. Isso tudo que ele adquiriu no meio do caminho, nesse tempo, ele agregou um conhecimento para ele, tá? E aí ele levou para a vida dele como uma crença que são a gente vai vivendo dessas crenças. E agora você tem que fazer o quê com tudo isso? É como se você tivesse que quebrar tudo aquilo que foi construído para ele entender que não é daquela forma, tá? Ou que não seja daquela forma, mas que pode ser melhor. Você acaba desconstruir. Você tem que É desconstruir aquilo que foi construído, né? Vamos colocar aqui um exemplo de medo. Medo. Uma mãe, vamos dar um exemplo, mãe e pai ou tio. Gente, eu não gostava disso, nunca gostei. Que fica assim, não vai ali, que o bicho papão tá ali. Ali tem bicho, olha o escuro. O homem do saco. O homem não vai pra rua. Exato, não vai pra rua que o homem do saco. Essa criança vai crescer como? Ixi, eu via o seu Madruga no Chaves lá, já ficava com medo, rapaz. Por quê? Por que o seu Madruga? Porque... Ele era o homem do saco. Não, porque ele era o homem do saco. Ele falava assim, roupa usada, sapato velho. Né? Quem tem... E aí, minha mãe falava Você assim, associava, ó... né? Exatamente, minha mãe falava assim, ó, não vai pra rua, porque o homem do saco vai passar. E eu vendo o Chaves e assistindo o seu Madruga, aquilo dali era um terror pra mim. Eu falo assim, o homem do saco uma hora vai passar, rapaz. Uma hora vai passar. Vai me levar. Era o seu Madruga. E é exatamente isso que você tá falando, né? Que é o terrorismo. Ah, não vai que o bicho papão vai te pegar. Essa criança pode passar a infância inteira sem ter problema nenhum. A adolescência inteira sem ter problema nenhum. Mas quando ela crescer aqui, ó, na fase adulta, ela vai trazer algum medo dentro dela. Que a mãe colocou? Que a mãe colocou lá na infância. Sabia não. Tava lá no inconsciente dela. Ah, mas eu não tive medo, meu filho não teve medo. Mas as vivências vão te mostrando isso. Né? Isso eu falo por experiência própria de vivência, né? Dá para montar uma tese? Dá sim. De adultos que eu conheço que a mãe na infância ficava. Olha aqui, não faz isso, não vai ali no escuro. E hoje tem um medo, né? Medo do ladrão entrar na casa, de pular alguém dentro da casa, de não querer sair para fora com medo de alguma coisa. Então, né, pra que criar uma criança com medo? Pra quê? E às vezes, quando a criança chega, né, aí você descobre que a mãe também tem medo. Aí... Colocaram nela e ela passou adiante. Aí a mãe, na verdade, ela passou isso, ela projetou na criança todo ela só medo. Replicou. E ela vai vivendo esse medo, né, e do medo vai causando... E aí a gente pode entrar assim, né? Causa um transtorno de ansiedade. E aí pode ocasionar outros tipos de transtorno também. Durante a vida. Dentro das vivências que a gente tem, a gente enxerga pessoas dessa maneira. Que através de uma situação que aconteceu aqui como adulto, ela não consegue lidar por conta de outras coisas que foram acarretando no meio do caminho com ela. Nossa. Traumas, não consegue lidar com o enfrentamento. E aí são os problemas que são passados adiante. É uma bola de neve que não tem fim. É uma bola de neve, exatamente. Que não tem fim. É uma bola Veio de de neve. trás, que às vezes, né, na crença popular, na cultura popular aí, né? Vai passando adiante, fala assim, ó, não vai, come do saco, ó o bicho papão, ó, fecha a porta do guarda-roupa pro bicho papão não vir,
né? Eu acredito que hoje tem menos, né, as mães dizendo isso, mas só que em contrapartida entrega um celular, um tablet. Não tem mãe. E ali ele tem acesso E a aí tudo. ele tem acesso a coisas piores, né? Que tem gente tem um desenho que é um bicho azul, que é o eu não vou Ugly Ugly. O Ugly Ugly. É um bicho azul que tem no YouTube. É terrível. É terrível, né? Porque tem crianças com trauma por causa desse bicho, que é o bicho do ralo do banheiro. Não conheço. É o Ugly Ugly. Ele é azul. É azul, tem uns dentes, é ele mesmo. Esse aqui? Pesquisar. Ele mesmo. Ele assim, ele é muito conhecido no meio das crianças, muito conhecido. E não é só isso, tem outras coisas também. E a criança, ela é a cópia daquilo que ela vê, daquilo que ela ouve, daquilo que ela aprende. Ela vai replicar tudo aquilo. Se ela vivencia um desenho que é totalmente agressivo, ela vai se totalmente. tornar agressiva. Totalmente. Sim, totalmente. E aí ela vai ficar agressiva exatamente conforme aquele desenho. Às vezes ela tem atitudes, às vezes ela acaba fazendo movimentos exatamente daquilo que ela tá vendo. Se ela tem um lar de amor, se ela tem um lar de acolhimento, essa vai ser uma criança com amor e com acolhimento. Se ela é uma criança que vive no meio de uma família que só tem brigas, ela pode ter medo, né? Ela pode ficar agressiva. Tá aí E o tratamento que situações. você faz também, tá? Esse atendimento com a família também. Justamente Sim, para poder exato. cortar Pra essa... ajustar isso. Ajustar, tirar essas coisas. Exatamente. Famílias que brigam. Olha, vocês conversam na frente da criança, briga na frente do filho, então vamos parar. Parou, vai conversar, espere eles dormirem. Porque assim, né? E tem um detalhe também, né? Que às vezes os pais acham que o filho dormiu e pode brigar à vontade. Não vai ver nada. Mas quando a gente dorme, a gente deixa de ouvir. Claro que não. Nem quem tá em coma Nem deixa quem de ouvir. Então, a gente tá dormindo, O cérebro tá ali, ó. tá em alerta, Sim, tá ouvindo tudo. subconsciente. Então tá em algum lugar lá. Né? Eu acredito que em algum lugar esteja. Tem coisas que a gente acorda, a gente fala assim, nossa, eu ouvi isso, ouviu mesmo. Porque você, o cérebro, ele realmente ele vai para o momento de sono, né? Que quando você entra no sono, né? No sono profundo, o seu coração já abaixa as batidas, o corpo também, você precisa de um cobertor para te aquecer por conta da temperatura. Mas o ouvido, ele tá em alerta o tempo todo. É a defesa do nosso corpo, porque se algo acontece, você tá em alerta. Em alerta. Qualquer coisa que acontece, você não faz só um barulho que acontece, né? Qualquer movimento que acontece na casa, às vezes sim, às vezes não. Tem gente que passa a noite com nenhuma pedra e nem vê, né? Mas o ouvido, sim, ele está em alerta. Ele não deixa de escutar, Sim, né? Guarda. exato. E isso vai se manifestar lá na frente, às vezes. Exato. Uma mãe grávida, o que ela passa durante a gravidez, ela transfere para a criança. A criança tá ouvindo, ela vê Sentindo. também as luzes, né? As luzes, ela vê através da barriga. É interessante, é muito interessante isso, né? É muito interessante. Ela ouve, ela enxerga. O que ela enxerga? Ela tá dentro da barriga, mas se ela tiver uma luz pertinente em cima dela, Nossa. Ela vai Passa- perceber. passa pela barriga, exatamente como essa luzinha assim. Pela vermelha. pele do útero ali, a pele da mãe, e chega até a criança. É, como se fosse uma luz vermelha. Mais ou menos como essa daqui, assim. Estamos dentro do útero. É. E ele tá ali processando tudo, né? A criança é uma página em branco? Não. A partir da concepção dela, tudo aquilo que você coloca nela Tá sendo escrito ali. tá ali. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!